Olá, amados, olá, amadas. Que nós possamos ter uma manhã abençoada, um dia repleto de bênçãos e graças. Que nós possamos louvar e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem nos feito, por tudo que Ele ainda irá nos fazer. Nós precisamos ser gratos com tudo que Ele faz, porque somente o Senhor sabe exatamente o que é melhor para mim e para você. Conta uma história que uma certa vez tinha um homem que ele era muito carrancudo, muito pessimista, tudo ele se queixava, tudo ele se reclamava. E era o tempo todo de mau humor, nada alegrava, nada o deixava feliz. Quando ele se aproximava das pessoas, as pessoas já começavam a querer sair, porque não suportavam mais. Tudo ele se reclamava. E uma certa vez, ele morava numa cidadezinha, um vilarejozinho, e ele foi se aproximando do vilarejo, e naquele dia o sol estava muito quente. O sol estava muito quente e ele se reclamava que o sol estava quente demais, era um sol para cada pessoa, e tudo ele reclamava, tudo. E ele foi caminhando e se reclamando, ao passo que ele caminhava, ele reclamava. Tudo ele reclamava. Se o dia estava lindo, ele reclamava. Se o dia estava nublado, ele reclamava. Se o dia estava ensolarado, ele reclamava. Ele não via nada com bons olhos. Não via. Ele não conseguia ver nada que o alegrasse. Nada. E naquele dia em especial, ele estava mais ainda, carrancudo ainda. E ele ia caminhando, e o sol muito quente, e ele acabou tropeçando, machucou o pé, e aí foi que reclamou mesmo. E ele continuou caminhando, e a proporção que ele ia caminhando, o calor ia aumentando, e aí é que ele gostava de se reclamar. Porque existem pessoas assim, amados, que tudo reclamam. Que até se satisfazem quando tem algo que não é muito agradável, para poder se reclamar mais ainda. E ele era uma dessas pessoas. E até que ele viu uma árvore grande, frondosa, e ele disse: eu vou descansar ali um pouquinho, porque o sol está quente demais hoje. E ele foi e se sentou debaixo daquela árvore. Se sentou e começou a olhar tudo ao seu redor. E de repente ele olhou ao seu redor, assim, ao seu lado, tinha uma trepadeira, e ao lado da trepadeira tinha uma plantação de abóbora. E ele começou a reclamar da natureza. Como é que pode? A mãe natureza não consegue ver isso aí? Como é que pode? Uma trepadeira que não tem força alguma sustentar uma abóbora daquele tamanho. Isso aí era para ser uma azeitona, um noz, algo pequenininho, uma acerola que deveria estar ali, não uma abóbora. Isso é um absurdo. A natureza está errada. Como é que pode? Nada faz direito. E continuou se reclamando, olhava para uma coisa, olhava para outra, e tudo ele reclamava. Tudo ele reclamava. Quando de repente ele foi se acalmando, parou de reclamar um pouquinho, e de repente veio aquela brisa. E de repente veio aquele ventinho. Não foi um vento muito forte, mas um vento agradável. E ele estava embaixo de uma árvore frondosa de nozes. E o vento deu e caiu uma na cabeça dele. Caiu e se distanciou um pouquinho. E quando ele olhou, ele se assustou. E naquele momento passou um filme na cabeça dele. Já pensou? Se tivesse sido o contrário, porque ele tinha pedido, ele tinha reclamado, porque ali naquele local daquela árvore, porque era uma árvore grande, frondosa, era para ser a plantação de abóbora. Já pensou naquele momento o vento derrubando uma abóbora em sua cabeça? E Deus sabe exatamente o lugar de cada coisa, amados. O lugar de cada coisa. Nós precisamos enxergar a vida com outras lentes. A lente do otimismo, não do pessimismo, do negativismo.
Negativismo atrás negativismo. Pessimismo atrás pessimismo. E nós precisamos olhar com a lente do otimismo. Quantas vezes ao longo da nossa vida a gente não consegue enxergar o que Deus realmente quer para as nossas vidas? O porquê de cada coisa acontecendo naquele momento. Nós precisamos enxergar com o olhar otimista, com a lente otimista. Se não deu certo hoje é porque não teria que acontecer hoje. Tem um momento certo para acontecer. E amados, amadas, essa era a mensagem que o Senhor queria trazer hoje para as nossas vidas. Precisamos olhar a vida com uma lente otimista. Que nós possamos ficar com Jesus e com o doce amor de Maria. Um beijo no coração de cada um.